Boa noite, professor Abel Ferreira. Boa noite, família Palmeiras. Vamos dar início à coletiva de imprensa no estádio do Maracanã. E a primeira pergunta é do Gabriel Iocota do Verdazo, Rodrigo Fragoso da TNT Esportes, Bibiana Bolson dos canais Disney. No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu sair bem em velocidade e teve as principais chances. No entanto, na etapa final, o Flamengo neutralizou as ações da equipe, encaixotou o time no campo de defesa e o Palmeiras não conseguiu mais agredir. Para você, o que faltou para o Palmeiras sair da pressão e encaixar o contra-ataque no segundo tempo? Houve uma queda de intensidade? Muito boa análise, seja dentro da própria pergunta já está uma boa resposta. Acho que o primeiro, ou penso, é a minha opinião, no primeiro tempo um jogo muito equilibrado entre duas boas equipas. Mas a verdade é que, na minha opinião, na primeira parte, ou a grande oportunidade e flagrante é nossa, em que o guarda-redes do nosso adversário do Flamengo faz uma defesa incrível, não é? Que nos podia pôr à frente do marcador, mas o futebol é isto, portanto, acho que fomos nós que finalizamos, se não estou em erro, finalizamos 6 contra 3 do nosso adversário, e na segunda parte o nosso adversário foi melhor, finalizou 11 vezes contra 6 nossa, conseguiu sobre o seu corredor esquerdo com o Pedro Henrique desequilíbrios individuais numa tabela simples do toque e passa, e acho que o jogo ficou muito ou se decidiu nesse detalhe. A qualidade individual de um jogador aproveitou muito bem as duas vezes que se viu livre da marcação e o Flamengo chegou ao golo. A partir daí o Flamengo acho que controlou o jogo, procurou defender o resultado, estava em vantagem. Nós procuramos arriscar, ainda tivemos uma oportunidade, ou pelo menos uma tentativa de oportunidade na cabeça de Rony. Um remate do menino, ainda que um bocadinho desenquadrado, mas pouco mais. Como digo, na primeira parte fomos melhores e devíamos ter feito um golo, não conseguimos. Na segunda parte o Flamengo foi melhor. Pergunta do Bruno Diniz da TV Globo. Gostaria que você explicasse o que você esperava da equipe com as substituições no segundo tempo. Não, foi refrescar o meio campo, foi isso que nós pretendemos. Temos percebido acima de tudo que as nossas crias são jogadores com muita intensidade, mas está tudo a acontecer muito rápido às nossas crias. Estão a chegar muito rápido à equipa principal, ainda não estabilizaram aqui, já se fala que podem ir para todos os clubes do mundo, e acho que falta-nos um bocadinho isso, falta-nos estarmos, sobretudo aos mais novos, estar focados e concentrados naquilo que temos que fazer. Saem notícias de todo lado que querem todos os nossos jogadores, eu também já tive 18 anos, tive 20. A estabilidade emocional é muito importante, mas, como disse, as minhas alterações foram feitas no sentido de dar velocidade à equipa, de refrescar a nossa equipa, tentamos, mas, como digo, do outro lado também teve um oponente com valia, com muita qualidade individual. Acho que quando nós fazemos uma análise da quantidade de dribles que o nosso adversário fez comparativamente com o Palmeiras, seja tu pegares na bola e ficares com ela nos pés, dares mais 2 toques, driblar, acho que foi aí que o jogo ficou decidido. Acho que o nosso adversário no drible foi melhor do que nós, e o golo, como disse, surge disso, mas as alterações foram feitas nesse sentido, refrescar a equipa, procurar com o Scarpa também termos bola, termos esse drible, termos essa técnica, com o Zé procurar também uma progressão, uma marcação forte, mas também progressão, porque o Zé nos dá essa progressão, mas com o Wesley também um bocadinho de criatividade, que é uma das características deles, porque também tem esse drible, mas o nosso adversário, como disse, foi capaz de anular as nossas peças, como nos jogamos sozinhos. Volto a dizer, a primeira parte, na minha opinião, poderíamos ter saído a ganhar no final da primeira parte. Na segunda parte o Flamengo foi melhor que o Palmeiras. Pergunta do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Com as ausências de Everton, Gomes, Vinha e Menino convocados para a seleção, o jeito de jogar do Palmeiras mudará? Vocês sabem que os nossos reforços estão cá dentro. Vamos olhar para os jogadores que temos e procurar, como disse, montar a melhor equipa. Eu acho que temos que ser todos verdadeiros uns com os outros. Uma coisa é jogar com o Everton, outra coisa é jogar sem o Everton. Vamos jogar com guarda-redes, seguramente, não vamos jogar sem guarda-redes. Uma coisa é jogar com o Gomes, outra coisa é jogar sem o Gomes, mas vai jogar seguramente um central, portanto vamos procurar fazer o que sempre fizemos, olhar para os recursos que temos, olhar para os guri, olhar para as crias,
e tentar dar o nosso melhor. Ainda hoje, por acaso, só por coincidência, eu fui no final do jogo perceber a média de idades da nossa equipa e da equipa do nosso adversário. O nosso adversário tinha uma média de 30.5 e nós 27.9. Mas é com esta equipa, foi esta equipa que nos tem garantido bons resultados, e esta prova é uma maratona onde ganha quem chegar ao fim com mais pontos. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. O Alain Pereur voltou a ser escalado como titular nos últimos 2 jogos, mas está em reta final de empréstimo. Você faz questão da compra em definitivo ou segue analisando pelo fato de o Renan ter ganhado sequência no time principal? Não, assim, o Renan é mais um jogador que nós temos valorizado. É um jogador que tem vindo a crescer, é um jogador que tem vindo a ter minutos. Jogou connosco o ano passado um par de jogos. Não deixa de ser um jogador com 19 anos, como muitos dos que nós temos aqui. E estes jogos que tem tido, dar-lhe casca, dar-lhe experiência, quer nas vitórias, quer nas derrotas. Tem tido um bom desempenho, infelizmente teve um problema no joelho, demorou algum tempo a recuperar. Treinou apenas ontem com algumas limitações e medicado. E nós, quando vamos jogar com equipas do nosso nível, temos que estar todos a 200%. Portanto, ele não estava a 200%, optamos para o Alá, que já tinha jogado no último jogo e tinha estado muito bem. É um jogador que nós acreditamos e confiamos. Agora, vocês sabem que eu já fiz pedidos à direção, uns podem ser cedidos, outros não. Vamos ver qual será a melhor solução, mas estou muito contente com o Alá. Perguntas do Lucas Basílio, da 105 FM, e do Bruno Faria, da Rádio CBN. Sua declaração pré-jogo acabou repercutindo bastante. Você segue sentindo uma pressão e cobranças exageradas em seu trabalho à frente do Palmeiras, mesmo com todos os resultados positivos, principalmente na temporada passada? Olha, o que eu sinto, sinceramente, é que eu acho que o português de Portugal é diferente do português do Brasil, é o que eu sinto. E eu acabei a minha conferência de imprensa contra o São Paulo a dar os parabéns ao São Paulo, a dar os parabéns à equipe técnica do São Paulo, a dar os parabéns aos jogadores do São Paulo, mas ninguém passou isso, cortaram e passaram. Acho que o meu português é diferente, acho que tenho que começar a falar mais devagar porque percebem mal. Volto a falar nessa pergunta, no contexto, a pergunta foi-me feita se o professor estava chateado com o futebol brasileiro, com as críticas do futebol brasileiro, e eu contextualizei e disse, eu estou grato ao futebol brasileiro, porque foi aqui que ganhei os meus primeiros títulos, porque até então os clubes que eu tinha treinado tinham sido clubes de média dimensão. PAOK, para quem não conhece, é um grande clube, basta ir à internet e perceber a dimensão que é o que tem o PAOK. E de facto, quando eu cheguei aqui, disse, para juntar títulos à minha carreira, teria que treinar grandes clubes como é o Palmeiras. E na sequência veio ainda hoje, primeira jornada, há um despedimento de um treinador que para mim é... E eu dentro dessa perspectiva, como eu, até à data de hoje, o treinador principal, ainda não fui despedido, foi só isso que disse, ainda não tinha sido despedido até à data de hoje, e procuro continuar e dar o meu trabalho. Ainda na última conferência de imprensa foi muito claro, disse que estou num grande clube, com grandes jogadores, que não oferece todas as condições para nós triunfarmos, mas tenho pena que vocês aqui, ou alguma imprensa, porque não posso meter tudo no mesmo saco. Há uns que são sérios e verdadeiros e passam a mensagem correta de tudo aquilo que eu digo, e eu aqui, contra o Flamengo na Copa, disse que era responsável por aquilo que eu dizia, não por aquilo que os outros escreviam, e portanto eu sei que para nós termos cliques na minha página, no meu blog, na minha programa de televisão, tenho que ser sensacionalista, tenho que ser dramático, mas veio tudo no contexto dessa pergunta, se eu tinha algo contra, se estava chateado com as críticas, ou tinha algo contra o futebol brasileiro. Eu disse não, porque foi aqui, sou o melhor treinador hoje, mas sou a mesma pessoa, sou mais valorizado hoje, mas sou a mesma pessoa, e portanto vou continuar a fazer o nosso trabalho, porque ainda ontem estava a ver um grande jogo e vi um dos melhores treinadores no mundo a ficar em segundo lugar e a beijar a medalha, porque sabe perfeitamente o trabalho que custou a chegar, ou que custa a chegar às finais. E, portanto, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Agora, me digo, a imprensa é muito sensacionalista, é preciso contextualizar onde é que foi dito,
E mais do que essa pergunta, onde eu fiquei extremamente aborrecido, foi porque é que não passaram, não é? Porque é que as pessoas não passaram os meus últimos 30 segundos da minha conferência de imprensa após ter perdido o Paulista contra o São Paulo. Só pode ser de má fé, ou, não sei, não sou eu que controlo o que vem de fora. O que vos posso dizer é que eu procuro falar com os meus jogadores de que tudo o que vem de fora tem que nos tornar mais fortes. Tudo o que vem de fora, elogios, críticas, tem que nos tornar mais fortes. A última pergunta do André Galvão, do SBT. Abel, o Palmeiras fez a segunda melhor campanha da Libertadores e temos 5 brasileiros entre os times do pote 1. Pelo nível das equipes brasileiras, como o próprio Flamengo, você acredita que continuam sendo os times mais fortes do continente? Olha, eu quando faço a avaliação e gosto de comparar os nossos adversários, uma coisa é a equipa, é como é que tu trabalhas a equipa, outra coisa é a qualidade individual que tem dentro de cada elenco. Qualidade individual, a experiência, a casca que vocês chamam de experiência que os jogadores têm, e a partir daí é que eu faço uma análise àquilo que é o nosso adversário. Portanto, há equipas que têm muita qualidade individual e há outras equipas que não têm tanto essa qualidade individual, mas supera pela qualidade coletiva. Agora, como eu já vos disse, aqui no Brasil, e de facto se há campeonato competitivo é aqui no Brasil, e basta olhar hoje para os jogos, equipas grandes que perderam em casa, equipas grandes que perderam fora, equipas grandes que se defrontaram e o Palmeiras perdeu. Dar os parabéns ao Flamengo porque foi melhor na segunda parte do que o Palmeiras, mas percebermos que estamos numa competição e num campeonato onde houve equipas que neste ano investiram muito e forte para lutar pelas competições, e nós sabemos que temos uma equipa forte, uma equipa competente, e somos mais uma das 7, 8 brasileiras que luta para ser campeão. E se vocês têm dúvidas daquilo que eu estou a dizer, basta olhar hoje para os resultados e perceber o quanto equilibrado é esta equipa. É possível o primeiro ganhar ao segundo e o primeiro ir à casa do último e perder. Portanto, o futebol brasileiro é rico e mágico por causa disto, porque a competitividade que existe é exatamente esta, e é seguramente, na minha opinião, volto a referir, na minha opinião, podem ter opinião diferente da minha, que não há problema absolutamente nenhum, o campeonato mais competitivo do mundo. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Obrigado.